Fala moçada, e aí, prontos para mais um bate-papo? O bate-papo de hoje é atendendo uma pergunta que a gente ouve com muita frequência no consultório, que é o seguinte: não tem jeito de andar mais rápido? Se você colocar mais força, não vai andar mais rápido? Mais ou menos, pessoal. A natureza não funciona assim. O movimento ortodôntico, ele é um movimento biofísico e ele tem que respeitar determinadas leis da biologia e da física, portanto. Então, nesse caso, o assunto qual nós vamos tratar é esse que aparece agora na tela. Vocês estão vendo esses dentes, essas duas radiografias, A e B? Então, A é antes de um tratamento ortodôntico, B é depois de um tratamento ortodôntico. Vocês veem que as raízes em B estão mais curtas? O que acontece? Nesse tratamento ortodôntico houve reabsorção radicular. O caso em questão que me levou a fazer esse vídeo de hoje é esse que agora está na tela. Então, para a gente ver essa diferença de forma mais notória, vamos pegar os traçados de um ponto, esse ponto azul das radiografias, chama-se forame incisivo. E aí vocês veem a distância das raízes em A e B e vão entender melhor o que é a reabsorção radicular. E para entender melhor ainda isso, embora seja um pouco chatinho o assunto, é necessário a gente conceituar alguns tipos de célula. São osteoblastos, osteoclastos, comer dente. Clasto significa comer. Osteo, comer osso. Odonto, dente. Clasto, comer. Então vamos lá. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, nesses três dentes, representam uma movimentação ortodôntica. Olha essa figura do meio, a setinha azul, tem umas fibrazinhas, né? Pois é. O dente não é preso no osso. O osso e o dente, ou melhor, o osso e a raiz, são separados por essas fibras, que chamam-se fibras do ligamento periodontal. Quando vocês olham ali na setinha azul, vocês veem que essa fibra do ligamento periodontal está distendida, está esticada. Esse tipo de pressão negativa do ligamento periodontal no osso estimula que se forme uma célula chamada osteoblasto. Por isso o dente vai caminhar no sentido da seta vermelha e vai ser formado o osso para preencher aquela lacuna. Do outro lado, aonde está a seta vermelha, existe uma área de compressão do ligamento periodontal. E esta compressão estimula o aparecimento de uma célula chamada osteoclasto. Ou seja, essas célulazinhas vão comendo o osso. E é assim que o dente vai movimentando. Come osso de um lado, forma osso de um lado, de outro lado. Essa é a sistemática de uma movimentação ortodôntica. Para a gente poder entender um outro fenômeno que existe dentro das reabsorções radiculares provenientes de tratamento ortodôntico, a gente precisa voltar também num negócio chamado embriologia. E lembrar que nós temos três folhetos embrionários: mesoderma, ectoderma e endoderma. Esses três folhetos embrionários dão origens a órgãos distintos. E estes órgãos, por conta da natureza embrionária deles, se repelem. Essa sequência que a gente está vendo é a sequência de blástula a gástrula. Gástrula vem de boca, gastros, comer também. No quarto desenho, a gente vê a fase em que é formado os três folhetos embrionários. Vamos destacar a imagem e olha lá, dá para ver que aquele tecido amarelo forma o tecido gastrointestinal e os outros em vermelho e azul formam outros tecidos. E esses tecidos se repelem. É por isso que tecidos de origem embrionária do ectoderma, por exemplo, como dente, ligamento periodontal, se repelem em relação ao osso que tem origem no mesoderma. Ah, explica de uma forma mais fácil isso. Simples, unha. A unha não cresce? Por que ela cresce? Ela cresce porque constantemente ela é expulsa de um outro tecido que aloja ela. O cabelo cresce? Sim, o cabelo cresce. Por quê? É por causa da lua. Na lua cheia... Não, gente, não tem nada a ver com lua. Isso tudo é bobagem. Até porque quando a lua está cheia, ela está cheia aqui na Terra. Mas do outro lado, ela não está cheia. Ela é minguante ou é crescente. A lua cheia nada mais é que o reflexo da luz do Sol na lua. Por isso a gente enxerga uma parte dela ou ela na totalidade. Não existe alteração de massa, de volume, de proximidade, de nada. Isso tudo é bobagem, gente.
pode cortar o cabelo quando vocês quiserem. E a mesma coisa acontece com os dentes. Os dentes são constantemente repelidos de dentro do osso. Ah, mas então por que que os meus dentes não saem da boca? Porque eles têm contatos de antagonistas, uns com os outros, que não deixam com que eles sejam expulsos do corpo. Simplesmente por conta disso. Não é por causa de lua, tá? Aliás, a Terra não é plana, ela é esférica. Então, olha só, um outro tipo de reabsorção radicular é essa dessa foto. Vocês estão vendo aquele negocinho amarelo ali? Aliás, alaranjado, aquele é um tratamento de canal. Isso se chama cone. Quer dizer, até a ponta desse cone havia raiz de dente. Essa raiz foi destruída. Além disso, a raiz desse dente que teve a destruição da sua ponte foi jogada para fora do osso, por conta de movimentação ortodôntica. Olha esse outro caso. Também por conta de movimentação ortodôntica, toda a face anterior da raiz desse dente incisivo inferior foi jogada para fora do osso. Este tipo de reabsorção é causado por essa coisinha aí, que chama-se arco retangular. Existem algumas técnicas, a maioria delas, aliás, que preconiza que você deve usar arcos metálicos perfeitamente ajustados nessas pecinhas e naquela caixinha onde ele passa, que chama-se slot. Acontece que se você usa essas técnicas sem antes planejar o quanto você pode levar para frente ou para trás e inclinar para frente ou para trás um dente, você pode incorrer naquele problema, jogar a raiz do dente para fora e aí tem uma reabsorção. No caso daquela radiografia, daquela fotografia, nós tivemos uma reabsorção de raiz e reabsorção do osso. As duas coisas aconteceram, que é o pior quadro que a gente pode esperar. Isso significa perda do dente, tá? Então olha esse desenho aqui. O movimento que muitas vezes acontece quando usam-se essas técnicas, que chamam-se técnicas de arco de canto, ou straight wire, são movimentos como esse que estão registrados aí nas setinhas em vermelho, ou seja, de inclinação da raiz para fora, e se isso for mal calculado, a gente joga a raiz do dente para fora, além de destruir a raiz desse dente. Esse é o arco de que eu estou falando para vocês. Ele tem um encaixe muito estreito nos slots dos brackets e força o dente para uma posição que nem todas as vezes é a posição mais fisiológica ou biológica. Observa que atrás desse dente tem um espacinho. Muitas vezes o dentista ou ortodontista, na ânsia de fechar esse espacinho, e esse espaço não fecha, porque a natureza não quer que se feche, porque chegou ao limite da movimentação. Muitas vezes ele põe uma força excessiva, e é essa força excessiva que vai causar as reabsorções. Como a gente vê nessa radiografia aqui. Ah, difícil de entender? Vamos tentar comparar, verificar com esses desenhos. Olha, em verde eram os tamanhos naturais das raízes desses dentes. A setinha é aquela região que o ortodontista não está conseguindo fechar e que ele vai forçando, forçando, forçando e causando mais reabsorção. Então olha só as radiografias antes e depois. Percebe agora que houve uma perda muito grande das raízes dos dentes? Isso é a reabsorção radicular. Agora nós estamos falando de reabsorção radicular, não de reabsorção óssea. Lembrando que são dois fenômenos que podem acontecer ao mesmo tempo. E além desses fenômenos, também pode acontecer um outro problema, que são as lesões apicais assépticas. Observa nessa radiografia. Vamos contornar para ver melhor? Olha lá, em vermelho, essa região escurecida é o quê? De tanto forçar o dente, e aí vou lembrar para vocês o seguinte, o dente é uma estrutura viva, e que dentro dele tem um feixe vasculo nervoso, ou seja, tem um vasinho, uma artériazinha e um nervinho, que é o que o pessoal chama de canal. De tanto forçar isso, você pode romper esse vaso e não chega alimento para dentro do dente, não chega oxigênio, não chega nutrientes, e pode comprimir de uma tal forma esse feixe vasculo nervoso que você leva à necrose, à morte do dente. Por isso, necrose asséptica, ou seja, o dente morreu, mas não tem infecção nenhuma. Resultado, temos que fazer o canal do dente, tá? Então, olha lá, o dente antes e depois, aliás, o dente com e não, e com e sem a marcação da área para vocês entenderem melhor.
Vamos falar agora do tal do odontoclasto. Esse é o cara que faz com que as raízes dos seus dentes sejam destruídas. Lembrou? Se eu coloco uma força excessiva em determinadas regiões das raízes, são formadas essas célulazinhas, odontoclastos, comedores de dente, ou melhor, comedores de raiz nesse caso. E olha aí o resultado da ação deles. Não lembra aquela outra radiografia? Esse é outro caso. Tá vendo ali aquela parte que tem aquele conezinho laranja? Essa parte era a parte interna do canal do dente. Tudo aquilo ali foi comido pelos odontoclastos, possivelmente porque houve uma área de pressão muito grande. Tudo isso, moçada, acontece e acontece muito corriqueiramente. E os clientes, os pacientes não sabem disso justamente porque não tem orientação do que está fazendo, do que está acontecendo, na verdade. Então, pedir para o ortodontista colocar mais força para andar mais rápido o tratamento é um baita de um erro. Forças excessivas levam à perda de osso e de raiz radicular, e que no final vai custar a perda do seu dente, quando não fenestração do seu osso. Tudo isso pode ser evitado. O tratamento ortodôntico ele não pode ser baseado em achismos. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Existe um método científico para se planejar o quanto pode ou não pode fazer uma movimentação, que é dado através da cefalometria. Então, antes de começar o tratamento ortodôntico, é necessário fazer um bom planejamento, um bom estudo do caso, para que a gente não entre numas roubadas como essas aí que eu mostrei para você. Um grande abraço e eu espero vocês no nosso próximo bate-papo. Valeu!